E finalmente, depois de quase 2 dias, o Fujão apareceu. Bolsonaro apareceu no Palácio do Planalto para fazer o seu discurso. Um discurso que já era muito esperado que ele fosse seguir essa linha. Um discurso sem admitir a vitória de Lula, porque ele não pode fazer isso. E principalmente um discurso dúbio para o gado. Porque é óbvio, pessoal, Bolsonaro já está fazendo a preparação para 2023. Porque ele está com medo de ser preso. Só que quanto mais o medo dele fica evidente, mais fraco ele se torna. O que você achou do discurso do Bolsonaro? Coloque nos comentários. E tá evidente o medo dele de ser preso? O medo do Fujão? Deixa o like se você quer que Bolsonaro seja preso e, claro, se inscreva no canal. Nós temos que entender exatamente isso, pessoal. Bolsonaro, ele já iniciou a preparação para 2023 e pós 2023, quando ele for perder todas as prerrogativas do cargo, como foro especial e advocacia geral da União. Quando Bolsonaro deixar de ser o presidente, todos os processos anteriores ao mandato, como aquele da Maria do Rosário, vão voltar a correr. E todos os processos de Bolsonaro durante o mandato vão para a justiça comum. Então ele já era. Só que o Bolsonaro, ele não pode admitir que ele foi derrotado pelo Lula. Porque se ele admitir que houve derrota pelo Lula, para o Lula, acabou a narrativa do perseguido. E é claro que ele não pode fazer isso. Bolsonaro luta hoje pela sua própria sobrevivência e também liberdade. E não é sobrevivência política, mas, meu cabelo está arrepiado aqui, sobrevivência com relação à liberdade dele. Só que o problema para Bolsonaro é que esse medo de ser preso tá ficando tão óbvio que as ações que ele acaba fazendo, claro, são sempre interpretadas dessa forma. E quanto mais Bolsonaro demonstrar esse medo e quanto mais esse medo ficar evidente para a população, mais fraco ele sente e mais traído ele também acaba se sentindo, porque ele sabe que está isolado. Nós fizemos já vídeos sobre isso, link aqui no card. As demissões da Jovem Pan são o movimento mais claro e sintomático desse isolamento de Bolsonaro. No dia seguinte da derrota de Bolsonaro, a Jovem Pan fez uma limpa, tirou os bolsonaristas mais radicais, porque não quer esse tipo de linha editorial extremada. Quer fazer oposição ao Lula? Quer ser um canal de direita? Tudo bem, mas sem tanto radicalismo. E o próprio Bolsonaro sente esse isolamento nacional e internacional. Porque o Bolsonaro não gostou do discurso do Arthur Lira. O Arthur Lira fez um discurso logo após a vitória do Lula, falando que nós não podemos ter revanchismo, já mostrando um certo receio aí com a prisão do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro achou, na interpretação dele, que o Arthur Lira deveria ter esperado mais. Deveria ter esperado o pronunciamento dele, Bolsonaro, antes de se pronunciar. Porque quando o Lira fala que o Lula venceu, é uma validação do poder legislativo com relação ao resultado das urnas. E isso enfraquece Bolsonaro. Mas o Lira não tá nem aí pro Bolsonaro. Bolsonaro é um João Ninguém agora. E o Bolsonaro também não gostou do Ciro Nogueira estar em contato com o PT para o processo de transição. Porque isso é obrigatório e o Alckmin vai ser o coordenador da transição. Uma ótima escolha do Lula, um verdadeiro golaço. E se o Bolsonaro quiser fazer dificuldades para o governo de transição, ele pode ser imputado em crime, porque o governo de transição está na lei. Então é uma situação muito, mas muito complicada para o Bolsonaro. E sabendo de tudo isso, ele temia que fosse abandonado pelos seus correligionários, principalmente seus apoiadores. Não seus correligionários políticos, mas os seus correligionários populares. E ele não poderia fazer um discurso que mostrasse fraqueza. Essa era a grande questão. Por isso que o Bolsonaro precisava mostrar força, que ele é um líder forte, que ele é um líder másculo, que ele é um líder poderoso, que ele é um líder imbrochável. E o discurso dele não poderia brochar o gado, porque essa imagem masculina, viril, é uma imagem que faz parte do mito que foi criado pelos bolsonaristas. E se ele perdesse essa imagem no discurso, o gado não iria correr por ele em 2023 e pós-23, quando os processos avançassem. Então ele precisava manter esse apoio do gado. Ele tinha medo de ser abandonado. Por isso que ele não admitiu a derrota para o Lula e nem vai admitir. Se ele admitir que o Lula venceu e que ele perdeu, acaba completamente a narrativa do perseguido. E isso não pode acontecer. Bolsonaro vai ter que manter até o final que ele foi um perseguido, que ele foi prejudicado por todas as instituições, que há um conluio do PT com Alexandre de Moraes
para prendê-lo. Essa é a narrativa do Bolsonaro e foi exatamente isso o que ele fez no discurso. Mas você viu o discurso do Bolsonaro? Coloque nos comentários se isso que eu estou apresentando para você faz sentido e, claro, se inscreva no canal. E no discurso, foi um discurso curto, um discurso fino, porque não vou falar que o Bolsonaro é curto e grosso, não, é um discurso curto, fino e principalmente dúbio para o gado. Bolsonaro falou apenas o necessário e nada mais. Claro, ele não reconheceu a vitória de Lula. Como falamos, não poderia mesmo reconhecer. Mas esse discurso dúbio, pessoal, foi para o gado interpretar da forma como o gado quisesse interpretar. Então os apoiadores do Bolsonaro vão olhar para aquele discurso e falar assim, ora, o Bolsonaro, ele assumiu que perdeu. Ou outros vão falar o seguinte, olha, o Bolsonaro não falou para nós não fazermos e nem fazermos, então é melhor nós fazermos isso. Temos que fazer protestos, atos, coisas do tipo. Só que aí está o problema. Porque o discurso dúbio e não direcionado não consegue coordenar o gado. Não consegue gerenciar o gado. Então o gado fica perdido. Fica batendo cabeça como já está batendo cabeça agora na pós-derrota do Bolsonaro. Mas é claro que ele não pode ou não poderia fazer qualquer tipo de discurso incitando os seus apoiadores. Porque se ele fizesse isso, as dificuldades jurídicas dele ou os problemas jurídicos dele iriam aumentar ainda mais. E como vocês sabem, ele tem enormes problemas jurídicos que vão ficar ainda maiores. Ele já está preparando o terreno para o 2 de janeiro de 23. Por esse motivo, o que ele falou para os caminhoneiros não foi uma crítica, não foi uma condenação aos movimentos dos caminhoneiros. Não. O que ele fez? Os protestos precisam ser pacíficos, mas ele não condenou os caminhoneiros. E claro, ele não pode condenar os caminhoneiros. Como que ele vai desestimular uma mobilização de seus apoiadores, sendo que ele está de olho na mobilização que os apoiadores dele podem fazer quando ele for julgado, condenado e preso? Então ele não pode desmobilizar os seus apoiadores. Por isso que ele fez esse discurso também dúbio para os manifestantes. Claro, ele não poderia desmobilizar qualquer tipo de manifestação a favor dele. Porque se ele fizesse isso, ele perderia o gado. Só que se ele falasse qualquer coisa... É uma situação muito complicada, ele está se equilibrando numa corda bamba. Porque se ele desestimular o gado, ele não tem apoio lá na frente. Só que as mensagens dúbias, estimulando / não estimulando, podem provocar ainda mais problemas jurídicos. Porque as manifestações dos caminhoneiros já começaram a ser investigadas, os líderes do movimento estão sendo investigados e os policiais que estão envolvidos nesse movimento também estão sendo investigados. Todos eles vão se dar mal. E não se impressionem, porque eu vi algumas pessoas lá no Twitter falando, olha, a Carla Zambelli está mandando os manifestantes irem às ruas, o Nicolas Ferreira também está mandando os manifestantes irem às ruas, incitando os caminhoneiros. Não caiam nessa. Essas pessoas têm um poder muito diminuto, nesse momento, de influenciar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eles são porta-vozes de Bolsonaro, mas eles não são Bolsonaro. Quem tem poder de mobilizar ou desmobilizar é justamente o Bolsonaro. O que Nicolas Ferreira, o que Carla Zambelli e qualquer outro deputado bolsonarista está tentando fazer é conseguir o espólio. Porque todo mundo sabe que há uma grande possibilidade, antes mesmo do Bolsonaro ser preso, dele ficar inelegível pelo que ele fez no último domingo. Junto com a Polícia Rodoviária Federal, impediu que várias pessoas votassem. Então, sem Bolsonaro na disputa, quem vai herdar esses 49 milhões? Ou, melhor, perdão, esses 49% de população votante? Está em aberto. Por isso que eles já começam a fazer sinais para herdar esse espólio. Nada além disso, pessoal. Então fiquem tranquilos que o Bolsonaro ele só está querendo se defender um pouquinho, mas a prisão dele vai ser inevitável.